cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Irmãos, o que estava acontecendo com Estevão nessa hora? Qual era a cena? O que envolvia esse momento? Qual era o acontecimento nesse momento? Nesse momento, Estevão estava sendo apedrejado. Ele já havia sido apedrejado após falar do Senhor Jesus, da salvação. Ele havia falado que os judeus eram ignorantes, não haviam reconhecido o Senhor da glória, e eles apedrejam Estevão. Eles, enfurecidos, aqui é narrado a nós, no capítulo 57, diz assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não nos impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Irmãos, muitas vezes a gente olha para algumas cenas das Escrituras e a gente vê a coisa de forma muito leviana. Porque aqui nos é narrado um homem apedrejado, e mesmo assim esse homem apedrejado, ele consegue glorificar Deus, ele não desanima, ele não desiste, ele não blasfema, ele não murmura, ele não pede ajuda, ele não nega o nome do Senhor, e a gente fala: é um herói, esse homem é um santo, esse homem é um super-homem. Mas a minha Bíblia diz que tudo provém de Deus. Qual foi a anestesia que Estevão tomou para que as pedras não doessem tanto ao ponto dele murmurar, de desistir? Está exatamente aqui no versículo 54. Não, o ser cheio do Espírito Santo o habilitou para ter uma visão. Que visão foi essa? Os céus abertos, a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus, ela é fundamental para sustermos. A glória de Deus, ela é essencial para o testemunho. Ali em Romanos ele vai dizer: todos pecaram, separados estão da glória. Mas aqui nos diz que Estevão viu a glória e em seguida ele foi apedrejado. E ele pode interceder dizendo: não os impute esse pecado. Sim. À direita. Esse em Jesus é outra coisa que a gente não considera. Aqui é o segundo par. O primeiro par é ver a glória. Ver a glória. Isaías, ele viu a glória. E quando Isaías viu a glória, ele pode narrar, ele pode dizer, ainda que profeticamente, mas ele também fez isso. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ver a glória do Senhor é algo imprescindível para o testemunho. Quando vemos a glória do Senhor, a coisa acontece. Quando vimos a glória do Senhor, Abraão viu a glória do Senhor e saiu dos caldeus,
o opróbrio de Cristo ser maltratado pelos hebreus, porque Moisés também viu a glória de Cristo. Então, irmãos, a visão, ela sempre é fundamental para nos dar ânimo. Quando a gente tem a visão correta, a gente não desestima, ou não desestimula, perdão, porque a gente está no caminho certo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de sucesso profissional, e descobriu-se que foi feita uma pesquisa entre as empresas ou empreendimentos que fracassam. Eles fecham as portas. Eles descobriram que 96% das pessoas que desistem, elas desistem faltando muito pouco para obterem o sucesso. Eles desistiram, eles não foram perseverantes o suficiente. Se eles continuassem um pouco mais, eles obteriam o sucesso. O sucesso, ele é natural, ele é o resultado da vida daqueles que têm a visão certa, perseveram, sabem onde quer chegar e não desistem. Por isso que a palavra diz: se quem recua, a alma de Deus não tem prazer nele. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: nós não somos daquele que retrocede, daqueles que voltam para trás, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Irmãos, nós não podemos ser cristãos, nós não podemos ser cristãos sem visão. Nós não podemos ser cristãos sem percepção espiritual. Nós temos que ser cristãos com visão, considerando o Senhor, vendo atentamente o que o Senhor deseja, o que o Senhor fez, o que Ele deseja fazer em nós, vendendo aquilo que Ele fez por nós, para que a gente caminhe com liberdade. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, a Tua palavra, ela é a mais pura verdade, porque ela é a verdade. Convence-nos disso. Nos encaminha pelo Espírito de revelação da Tua palavra, para que sejamos cheios da Tua vontade, do Teu conhecimento, da Tua pessoa e obra, para que nós possamos caminhar com alegria para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei, ou o primeiro versículo que eu decorei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu unigênito. Ele deu o seu unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Irmãos, lá no Éden, lá em Adão, houve uma catástrofe, houve um acontecimento que provocou uma desarmonia no universo, fortaleceu Satanás, fortaleceu a carne, houve uma celebração no inferno e nos filhos das trevas, porque o homem havia separado de Deus, o homem havia se entregado à vaidade,
são a semelhança de Deus. A palavra diz lá em Pedro que como Ele é, somos nós nesse mundo. Então, o Senhor Deus, Ele projetou de muitos filhos a sua imagem. Veja Gênesis 3. Façamos o homem. 3 versículos. 2. Versículo. É 1:27, né? 1:27. Leia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Leu 26, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Interessante que eu nunca tinha percebido que esse A está craseado. Façamos o homem à nossa imagem. O que significa um A craseado? Para ser conforme a nossa imagem. Esse A craseado dá o sentido de para. Façamos o homem para a nossa imagem, para nos refletir, para ser um conosco. Isso colabora. O criou Deus o homem à sua imagem. Então o homem foi criado para ser a imagem de Deus. A palavra diz que a mulher, ela é a glória do homem. Quando alguém olha para a mulher e o homem, ele deve ver a glória de ser refletida nessa mulher. E quando Deus criou o homem, era para que, quando olhasse para o homem, pudéssemos ver a glória de Deus. Então, por isso que Deus decide criar o homem para a sua glória. Vem o pecado e irrompem-se, cessem-se por um tempo. Mas agora, a Bíblia nos diz que Deus enviou. Deus enviou. Deus enviou o seu unigênito. Deus deu para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a glória. E é interessante que os da vida eterna, os da vida eterna, são aqueles que escutam a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu quero falar para as ovelhas. Ovelha, você escuta. Porque a Bíblia diz que até da sepultura os mortos ouviriam a sua voz. E Deus envia o Filho. E nós não imaginamos, nós na nossa superficialidade, nós não reconhecemos quanto custou para o Senhor ser dado. Nós não imaginamos quanto custou para o nosso Senhor ser dado para fazer a vontade do Pai. Nós não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Porque nós somos filhos da ira, nós somos rebeldes.
Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos o quanto custou para o Senhor Jesus, ainda que por um momento, por 3 horas, se apartaram da presença do Pai. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós temos uma ideia, mas nós não temos ciência quanto custou para Ele. Vá para João 17 para a gente ter, se Deus quiser revelar na nossa cabeça dura, Ele vai revelar. Vamos ver um pouco sobre quanto custou. João 17. Lá pelo versículo 20 em diante, quando ele vai dizer, ele desejando a glória que tínhamos. 22, por favor. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Só um instante. Perceba que ele não disse aonde eu estarei, ele disse aonde eu estou. E aonde é que Jesus está, irmãos? A glória do Pai deste. João diz que é no seio do Pai. O peito. E o que é peito? O que é estar no peito? Fala de que está no peito? Do amor, da afeição, do gozo. E que coisa maravilhosa é essa? Que desejo é esse? Pai, aonde eu estou? Ele não estava na terra, irmãos. Ele estava com os pés na terra, mas com a cabeça lá no céu, no seio do Pai. Ele chega para o discípulo assim, versículo 16, depois você vai voltar para o 24, meu 16, 17, 26, 17, 16 de João. João 17, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus disse, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Esse mundo é muito bom. Esse mundo tem praia, esse mundo tem diversão, esse mundo tem arte, esse mundo tem muitas coisas. Só um instante. Mas eu não sou dele, eu não sou. Satanás disse, olha para o reino desse mundo, para os reinos, olha para as glórias dele, eu te darei se tu me adorares, é teu, eu te dou. Ele disse, eu não sou, eu não quero, eu não tenho nada. Ele estava falando e se aproximou do príncipe desse mundo, Satanás, e ele disse assim, eu vou me retirar, eu vou sair daqui. Porque eu não tenho nada com ele, eu não tenho nada com o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com esse mundo, então eu não sou. Ele está dizendo, aonde eu estou, eu desejo que vocês também estejam. Quem é que deseja aqui estar? Hã? Alguém deseja estar no seio do Pai? Aí João vai dizer para nós, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o mundo passa. E aí entra o paradoxo da graça. Então eu não tenho que cuidar do meu carro, não tenho que cuidar da minha casa, não tenho que cuidar da minha família, porque tudo isso faz parte do mundo. Eu não tenho que me... Deve cuidar, deve relacionar, deve divertir-se, deve, porém, isso não deve governar o teu coração. Quem deve governar o teu coração é o desejo de estar no seio do Pai, é de amar o Senhor acima de tudo. Porque se a gente se alienar, se enclausurar numa caverna e tentar espiritualizar tudo e viver
Versículo 11. Já não estou no mundo. Ué, não estava no mundo? Que coisa é essa? Eu já me sinto. Eu estou aqui, mas eu não estou. Abraão também disse isso. A Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava uma pátria superior, a qual está no céu, que tem fundamentos não por mãos humanas. Então, a característica do homem e da mulher de Deus é alguém que não tem morada permanente nessa terra, apesar de ter. É por isso que o irmão Paulo diz: casando como se não casasse. Versículo 5. Hã? Versículo 5. Como se não tivesse. Até chorando como se não chorasse. Esse é o paradoxo da graça. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Tristes, mas sempre alegres. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia! O fogo do Senhor é a bendita glória. O que o filho queria era essa glória da comunhão, esse relacionamento, essa vida de comunhão. Foi isso que custou para ele o Getsemane. Foi isso. Foi isso que fez com que ele viesse aqui. A dor que ele sentiu de estar aqui, assumindo aquela cruz, porque a vontade do Pai é ter o homem para a sua glória, é de conduzir muitos filhos à glória, é para que todo aquele que viu o Filho e nele crê não pereça. E isso custou muito caro, irmãos. Isso doeu. Isso causou nele, Mateus 26. Isso custou ao Senhor um preço muito caro, irmãos. A gente não sabe quanto custou. Nós somos levianos. Nós achamos que Jesus tinha obrigação e fez aquilo porque foi fácil para ele, como Deus, morrer na cruz, mas não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. de Mateus, 26:38 de Mateus. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste, angustiada. E ele vai adiante e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí muita mente carnal diz que Jesus tem medo da morte. Mentira. A Bíblia não fala. Jesus não teve medo da morte. Quem diz isso é mentiroso. Sim. Então compartilhou com ele, dizendo: minha alma está sofrendo todo extremo, uma tristeza mortal. Permaneci aqui e vigiai junto a mim. Eu estou. Quando ele fala mortal, é a tristeza.
sentindo, porque ele beberia o cálice. Ele não teve medo da morte. Como é que você vai ter medo de um inimigo derrotado? Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. A morte era um gato morto para Jesus. Salmo 16, Atos 2 vai dizer que ele disse: o Pai sempre está comigo. Pedro disse assim: era impossível que a morte o retivesse. Era impossível a morte reter o Senhor Jesus na sepultura. Então ele não teve medo da morte. Se alguém disser para você que Jesus teve medo da morte, diga assim: ô mentira. Ele não teve medo da morte. Se Paulo não teve medo da morte, como é que Jesus ia ter medo da morte? Vocês acham que Paulo é superior a Jesus? Se Pedro, Isaías, depois que viu agora o Senhor, foi cerrado no meio. Esses irmãos eram cerrados no meio louvando a Deus. Se Isaías, se nenhum dos profetas tiveram medo da morte, como é que o nosso Senhor ia ter medo da morte, irmãos? Conversa fiada, conversa de mente carnal. Salmo 16, verso 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aleluia! O nosso Senhor estava debaixo da promessa do Pai. Jesus Cristo, ele sabia que ele não ia ficar na sepultura. Ele sabia. Se meu corpo vai para a sepultura seguro, tranquilo, porque o Senhor está sempre à minha direita. O salmista pôde ver isso e disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei coisa alguma, porque tu estás comigo. Estevão viu o Senhor, a glória aberta, e ele disse: ó Senhor, perdoa esse povo, Senhor. Eu vou para ti, recebe, eu estou indo, Senhor. Irmãos, sabe o que foi que Jesus, sabe qual era a agonia do Senhor, a dor do Senhor? Era: Deus meu, porque me desamparastes. A dor dele é porque ele anelava estar sempre nessa presença que o Salmo 16 diz: sempre o Senhor está à minha direita, sempre o Senhor está comigo. 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Aleluia! Delícias, alegria. É por isso que ele desejava sempre, anelava sempre essa presença do Pai. Oi. Essa separação foi a maior dor que ele sentiu. Ele não sentiu a dor dos cravos, ele não sentiu a coroa, ele não sentiu o cuspe, ele não sentiu a cruz, ele sentiu a dor da separação. E por que dessa separação? Por quê? Porque ele foi enviado. Ele foi enviado para falar para as ovelhas do Senhor. Ele veio salvar as ovelhinhas perdidas, aqueles
aqueles que estavam desgarrados, sem pastor. Ele veio apacentar, ele veio dar vida pelas suas ovelhas. Ovelhas, cadê vocês? Cadê vocês? Quando eu cheguei na minha casa, hoje, à tarde, fazia 30 horas que a minha cachorra não me via. E quando ela me viu, quando ouviu a minha voz, ela saltou, ela gritou, ela latiu. Não gritou, ela latiu. Ela grunhiu, ela arranhou a porta, ela se manifestou, porque ela estava com saudade, ela desejava, ainda como um animal, como um cão, sentia a afeição, sentia o carinho, a aproximação dos seus donos. E a palavra diz que nós não somos cães, nós somos ovelhas. E as ovelhas, elas precisam sentir o cheiro do seu pastor. Elas precisam se alegrar quando o seu pastor falar. Não esse que vos fala, mas o bom pastor, aquele que deu a vida por nós. Então não creia em conversa mentirosa que ele teve medo da morte. Abre João 3. Eita, povo de Deus. Povo de Deus. A gente passa o dia lavando o prato, lavando o menino, lavando casa, quando é na hora que chega para abrir as escrituras, o coração está longe. João 3, a partir do versículo 31. 3:31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem veio da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aleluia! A palavra aqui nos diz que Jesus é o enviado. E ele diz também que o Pai confiou todas as coisas a quem? O Filho é o detentor de toda autoridade, de todo poder, de todo juízo. O Filho, ele tem essa autoridade, e o Filho fala as palavras que ele ouviu junto ao Pai. Ele diz: quem der ouvidos ao Filho verá a vida, quem se mantém rebelde ao Filho não verá a vida, permanece a ira. Então, Deus tem falado pelo Filho. Ele é o enviado. E ele disse, naquele momento lá no Jordão, ele disse: esse é o meu Filho amado. Depois ele disse: a ele escutai. Ele tem o amém, ele é o meu amém, ele tem as minhas palavras, tem ouvido a ele. Os hebreus não deram ouvidos a ele, se mantiveram rebeldes, mas aquele que tem dado ouvidos ao enviado, esse tem recebido a vida. Irmãos, como é maravilhoso. Eu queria alertar os meus irmãos. Nesse momento aqui, nesse recinto, tem
Tem gente que está viajando, escorregando na maionese. Está fora, está longe, está voando. Tem gente que está atrás, perdeu o fio da meada, não sabe onde está. Mas eu sei que aqui tem gente antenado, porque tem o Espírito de Deus e tem compreendido o que Deus tem desejado, dado para nós. E eu quero dizer para os irmãos que isso precisa aumentar, isso precisa crescer, isso não pode ficar estagnado, isso precisa em nós crescer e abundar, isso deve nos inundar, isso deve provocar em nós, sabe, uma medida sempre maior, sempre Cristo sendo acrescido em nós, formado em nós. Nós não podemos nos conformar, irmãos, em tomar essa salvação como algo que é sempre aquela mesma medida. Essa medida, vamos para 1 Pedro capítulo 2, para a gente ver na Bíblia do que eu estou falando. 1 Pedro capítulo 2. Pedro 2:3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Vamos lá? Pedro está dizendo aqui, nós pegamos aqui um carro andando, um trem andando. Está dizendo assim, olha, vocês irão fazer isso, porém só farão isso se já tiverem a experiência que Deus é bom. Vocês já experimentaram a bondade de Deus? Sim. Só que a bondade de Deus a gente experimenta como quem experimenta uma comida. Eu degusto uma pequena porção daquela comida, é boa, maravilhosa, então vai mais. Então já não passa a ser degustação, já passa a ser alimentação. O maná foi dado, algumas pessoas tiveram nojo, fastio, aliás, disseram, nós temos, também temos nojo desse pão, viu? Não quero esse pão, eu quero carne, eu quero a cebola, eu quero o Egito. Mas a comida era para ser o maná. E Pedro está dizendo, se vocês já experimentaram e o maná é bom, para vocês não fazerem isso. E o que é isso? Lê o versículo 1 e 2. 1 e 2, do capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Se vocês já experimentaram que Deus é bom, então despojai-vos de quê? Maldade. Esse mundo aqui, eles gostam, né, de uma malícia, de uma piada de duplo sentido. As músicas é tudo de duplo sentido. Tudo aqui, a maledicência corre frouxa. Ele está dizendo, se você já experimentou bom, que Deus é bom, então largue mão disso. Largue mão da maledicência, do engano, da hipocrisia, das invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai, agora desejai. Desejai. O versículo 2. Leia o versículo 2 para pegar aqui a sequência. Leia o 2. Não, vamos ler depois. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer
e ser salvos. Amém? Isso é, se experimentou que Deus é good. Bom, é assim, Carol. Se não for, pode falar. Há muitos anos que eu vejo essas coisas. Se já experimentou que Deus é bom, se torne como uma criança. Tem criança que é peito, agarrando o peito da mãe, quero peito. Então o crente era para ser assim. Papai, eu quero peito, papai do céu, eu quero peito, papai do céu, eu quero leite, papai do céu. Me dá, porque eu sei que o Senhor é bom. Entenda. Porque Deus, a bondade de Deus, ela será manifesta, Ele enviará a sua bondade por meio da palavra. A palavra vai conduzir-nos à sua bondade. O salmista diz: vivifica-me segundo a tua palavra. A tua palavra é lâmpada, a tua palavra me dá entendimento, a tua palavra esclarece, a tua palavra nos ilumina, a palavra é tudo. Então, eu quero a tua palavra, porque a tua palavra, ela é o canal, não a letra. Eu estou falando de ler Bíblia, eu estou falando de meditação das Escrituras. Meditar. Você pega um único versículo, se você só puder, pega um e medita. Eu falei aqui dos irmãos lá em Cuba, há 20 anos atrás aproximadamente. Eles, universitários, creram no Senhor. Aquele regime fechado de Fidel Castro, sem liberdade, muita liberdade, e não existia muita Bíblia. Eles pegavam a Bíblia, rasgavam um livro de cada Bíblia, toma para ti um livro, e eles em casa decoravam a Bíblia. Eles iam à noite para os trilhos dos trens recitar a Bíblia uns para os outros. E Deus ali suscitou um despertar daquele povo. Porque santificam-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Provérbios 12 diz: o justo é salvo pelo seu entendimento. Como Jesus sabia que o Pai sempre estava do seu lado, ele tinha entendimento disso. Eu não vou ser abalado. A minha alma vai repousar sempre, porque ele está comigo. Muitos cristãos são vencidos pelo pecado porque eles não creem. Essa palavra, tu estás comigo. Porque você já percebeu quando você está com um irmão, seu comportamento é diferente quando você não está? Quando você está com um irmão, você se policia, você tem mais cuidado para não se mostrar. Quando você está só, você relaxa. Da consciência diante de Deus. Da consciência diante de Deus. Falamos da parte de Deus, na presença de Deus, diante dos homens com uma consciência limpa. Quando ele vai dizer: nós não adulteramos a palavra, nós não mercadejamos a palavra, nossa consciência de Deus. Aí, irmãos, como a gente não crê que Deus está conosco 24 horas, a gente relaxa. A gente vê o pecado e fala: mas eu estou só mesmo, depois de eu me perdoar, eu vou mesmo. Leia 2:1 1 Pedro aí, nessa versão. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Desejem, como criancinhas recém-nascidas, sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo, vocês possam crescer e ser salvos. Amém. Versículo 3. Pois, como diz as Escrituras Sagradas,
vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. E o Senhor é bom. E o Senhor é bom. Então, quando a gente descobre, aí você descobriu o Senhor bom, lembra o versículo 4? Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Amém? Chegando-nos para Ele, Ele quem? Pedra viva. O Senhor Jesus, a preciosidade de Deus. E vale a pena ressaltar que essa preciosidade é o homem perfeito. Essa preciosidade é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Sabia disso? Porque Ele predestinou-nos para sermos a imagem do Filho. Foi ou não foi? Versículo 5. Então leia. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Amém? Para que ele possa dizer, vocês também são meus filhos amados. Então Deus, quando for receber o seu rebanho, Ele vai receber uma cópia fiel da imagem do seu Filho. É por isso, irmãos, que o que Deus vê? Deus vê em nós aquilo que Ele diz pela sua palavra. Ele diz assim, aos que de antemão conheceu, a esses também chamou. Ele chamou. E aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses também santificou. E aos que santificou, os glorificou. E os predestinou para serem a imagem do seu Filho. Então, Ele chamou, justificou, santificou, glorificou. Essa é a composição. É assim que Deus te vê. Porém, ainda não. Porque de glória em glória estamos sendo transformados pelo Espírito Santo à imagem do seu Filho. Só que o que Deus vê é o que é. Não é o que está sendo, é o que é. Mas está sendo. Então Ele está dizendo, vocês, Ele disse lá em João 17, vocês não são do mundo, preste atenção. Vocês não são do mundo, como eu não sou, vocês também não são. Eu estou indo, vocês também vão. Eu vou vir buscar vocês, porque vocês não são daqui. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou arder em chamas, eu vou destruir. Porque todas as coisas foram feitas para mim. Eu sou o herdeiro de todas as coisas. Então, o que não se submeter a mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir. Porque todas as coisas são minhas. O Pai me confiou. Eu sou o herdeiro. Vocês são meus, então eu venho buscar vocês. Eu venho buscar minha propriedade. Mas quem não submete a mim, eu vou banir, eu vou destruir. Mas saibam disso, vocês não são do mundo. Acabou. Vocês não são. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus está dizendo para nós. João 3,17. Então, já finalizando. Portanto, Deus
que julgasse para... Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Porque Deus enviou, o enviado veio aqui para salvar. Ele veio salvar. Aí o cara diz assim: eu tenho raiva quem diz que está salvo. Se Jesus veio enviar, por que você tem raiva de quem diz que está salvo? Não é incoerente isso? O Senhor Jesus veio salvar quem estava perdido. Ele veio como um enviado, o servo, que vai dizer para nós em João 5, versículo 19, ele vai dizer assim: eu não tenho autonomia, eu não tenho direitos autorais, as minhas palavras não são minhas. Lê para nós, João 5,19. Então Jesus falou: em verdade vos digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também Fala. semelhantemente o faz. O Filho faz exatamente o que o Pai faz. O Filho veio salvar. O Filho veio salvar aquilo que foi predestinado para a sua imagem, para seu rebanho. Ele veio salvar. O versículo 30. 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo. Amém. Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aleluia. Eu busco a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai está acima de qualquer coisa. A vontade do meu Pai é o que conta. Eu sou apenas um enviado. Mas a gente tem que olhar que o enviado tem suas características. O enviado é servo. Servo. Jesus se fez servo. Ele se humilhou. Ele submeteu como enviado. Ele encarou a cruz porque ele amava o Pai. Ele amava a vontade do Pai. É o servo. E agora é interessante que Jesus diz para nós, isso parece com coerência também. Ele diz assim, lá em João 17: assim como o Pai me enviou, eu envio também a vós. Aí, Paulo vai dizer lá em Romanos 10: como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Porque o Senhor só envia na medida do servo. Porque Paulo, a gente lembra que Paulo ele teve uma visão. Antes da visão ali que ele foi para Filipos, ele teve uma vontade. Ele queria ir para outra região, mas o Espírito de Deus não deixou. O enviou para aquela região. Paulo queria ir para outra região, mas o Espírito envia exatamente para onde ele queria enviar, porque ele era servo. Muitas vezes nós temos vontades contrárias à vontade de Deus, mas o servo sempre vai se submeter à vontade do seu Senhor. João 4,34, por favor. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. A minha comida, eu acho interessante que antigamente os crentes jejuavam
E hoje em dia, os crentes não jejuam mais. Eu fui dizer esses dias brincando, acho que foi na semana passada, estava com minha família, eu falei assim, hoje a gente não vai comer, vamos comer uma única comida. Aí ela disse, vixe, vai morrer de fome. Uma pessoa toma um café da manhã, lanche às 9 horas, e se tiver almoço só 4 horas, eu vou morrer de fome. Um homem passou 21 dias no buraco e não morreu de fome. Lá na China. 21 dias sem comida. Se alimentando da água que caía da botejada da chuva, bebendo água, líquido, só pinto, corpo d'água e não morreu de fome. Então, eu estou enrolando vocês para dizer que a comida, ninguém abre mão da comida, porque a comida também é essencial para a subsistência. Se não tiver comida, todo mundo morre. Mas Jesus falou, a coisa mais importante para mim não é a comida. Eu quero dizer sabe disso. Porque o diabo disse, transforma pedra em pão. Ele disse, nem só de comer ao homem. Mas ninguém? Mas a gente não consegue ler a Bíblia sem primeiro tomar café. Eu primeiro vou tomar café, depois eu vou para a Bíblia. Mas Jesus disse, nem só de pão, mas de toda a palavra. Aí ele disse aqui, a minha comida é fazer a vontade de quem me viu. Ele quis dizer que a coisa mais importante para ele era a vontade do Pai. E a vontade do Pai era exatamente eu e você. Como é que pode isso? A vontade de Deus era que nos tem. Porque a vontade de Deus era que nenhum de nós perecesse. Era que nenhum de nós se perdesse. Nenhum de nós fosse destruído. Nenhum de nós fôssemos condenados. Porque ele diz lá a Timóteo, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Irmãos, e diante de nós é posto a vida e a morte. A vida está no Filho. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Não é isso que a gente quer. Eu não estou falando de religião, por favor. Religião não. Lança fora a religião, lança fora preconceito, lança fora qualquer coisa. Eu estou falando daquilo que Deus está dizendo. E Ele falou pelo Filho. O Filho é o amém de Deus. Eu estou falando para servos e servas de Deus. Eu estou falando também para quem quer se deixar ser usado por Deus. Deus usa servo. Deus usa servo. O enviado é servo. Isaías viu a glória no capítulo 6 e disse, eis-me aqui. Paulo, caminhando para Damasco, viu a glória. Senhor, o que queres que eu faça? João, lá em Patmos, viu a glória do Senhor Jesus e se rendeu a essa glória, falou essa glória. Irmãos, nós nunca seremos usados por Deus de forma aguda, se nós não contemplarmos essa bendita glória, as glórias do Filho de Deus, aquele que está em nós, aquele que nos ama, aquele que derramou seu sangue por nós, aquele que veio habitar em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Se a gente não parar e olhar para Ele, e contemplá-lo, e desejá-lo, e amá-lo ardentemente, como diz ali em Pedro, nós não teremos uma compreensão ampla, nós não o amaremos, nós não avançaremos, nós não seremos usados, nós permaneceremos apenas conservados. Né? O cara pega o peixe, pega a sardinha no mar, coloca na latinha, coloca ali os reagentes, os químicos, e mantém ali na latinha e dá põe um selo de validade. A validade aqui é 10 meses, se passar 10 meses apodrece. Às vezes o crente escuta a palavra, recebe alguns reagentes nele, se mantém ali estável, não acontece muita coisa, alguma alegria. Quando Deus salva um crente novo, aí todo
se torna rotina e vão esfriando, vão desanimando e desaparece, e já não vão mais para casa com o novo convertido, já não tem mais tanto apreço pela palavra, porque Deus tem que mandar de novo um sinal do céu para animar todo mundo. E Jesus disse para Maria, lá em Betânia, só uma coisa que basta. Disse para Maria, só uma coisa. E Maria tem essa coisa, está aos pés do Senhor, aprendendo dele, contemplando, ouvindo, se alegrando com emoções. Só. Isso nos basta. Obviamente ele vai nos conduzir em experiências, mas nenhum é maior do que Cristo. Cristo é maior do que o enviado, aquele que nos ama, aquele que pagou o alto preço, aquele que Isaías, quando olha para ele, diz: ele foi subido como renovo de uma terra seca, sem beleza, sem aparência, sem formosura. Mas ele vai dizer no versículo 11: a vontade do seu Deus prosperará em suas mãos, porque o meu justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Aquele ser sem aparência, sem beleza, sem atrativo externo, ele pagou o alto preço para nos conduzir à glória. Nós somos dele, fomos comprados por eles. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, sim, irmão. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Amém. Tem que transformar-vos, né? Isso. Para poder experimentar qual é a vontade do Pai, né? Transformai-vos é pela cachola. Não. Essa transformação não é ser drogado, deixar ser drogado. Não é. Isso já aconteceu lá na cruz. Essa transformação é: a mente é nova, as atitudes têm que ser novas. É nova criatura, agir como nova criatura. E quem vai conduzir isso é agora o entendimento. Porque Provérbios diz: o justo será liberto pelo seu. O Senhor também diz lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído porque ele falta. Crer é pensar, gente. Crer é pensar. Quem é preguiçoso, e assim, eu estou vendo, o Senhor está mostrando algumas coisas, talvez vocês estão longe, mas eu estou vendo algumas coisas agora. Às vezes a gente crê que Deus vai nos transformar super vitoriosos, nós iremos ser super usados, iremos ter sucesso nas nossas áreas pessoais, assim como no passe de mágica. Não. Deus sempre vai nos conduzir em situações naturais para nos habilitar para sermos ousados e usados espiritualmente. Como assim? Como assim? Vamos lá. A Bíblia diz que nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. Não é assim que a Bíblia diz? Você será cabeça e não cauda. Mas eu vivi no mundo como cauda. Eu comprava mais do que eu podia pagar, gastava mais do que eu podia pagar, queria ostentar uma posição que não era minha para impressionar os outros. E eu continuei a seguir o Senhor Jesus e não mudou muita coisa. Eu continuo a ser cauda, eu continuo pedindo emprestado, eu continuo a ser frustrado. Deus, cadê a promessa? Cadê Deus? Eu já continuo a ser cauda. Mas aqui tem toda a regra para ser cabeça. Você está obedecendo? Ele ensina, bem direitinho. Passo a passo. Passo a passo. Obedece? A norma? Não. Então sucesso é só para quem obedece a norma. Porque ele falou como será quando você se submeter
contentando-vos com o que tens. Se nós fôssemos sinceros, 99% de nós que estamos aqui não estamos contentes com o que temos. A gente, quando olha para o que o outro tem, já cresce os olhos, porque quer. Então não está contente. Se nós obedecermos a palavra, o que a palavra ensina, ele vai nos desconstruir, nos dar entendimento, e por esse entendimento seremos renovados. E com essa renovação, nós seremos vitoriosos naquelas áreas que nós somos derrotados. Porque tem que ter entendimento. A gente não quer. A gente acha que tudo não passa de mágica, na varinha do condão. Não é. É pelo entendimento. É pelo entendimento. Ok? Sim.